Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Verônica. Eu sou muito corajosa. Pelo menos a minha família me entende assim, como muito corajosa. Mas eu acho que, na verdade, isso tem uma explicação. E é uma explicação difícil de ser dada, porque ela é espiritual, é mediúnica. Eu sempre tive muito interesse de saber das pessoas depois que elas morrem. Para que você tenha uma ideia, quando eu era criança, eu era menina. E eu ficava sabendo que alguém havia morrido perto da minha casa, aquele tempo que não havia velório, então os corpos eram velados em casa. Eu, Verônica, saía menina, sem minha mãe. Eu ia lá no lugar que a pessoa morreu, faleceu. Eu me lembro que o aviso nessa época era um pano preto que se colocava na porta. A própria funerária, ela tinha um símbolo de luto, sabe? Então, naquele tempo, como não havia velório, a funerária ela ia na casa da pessoa e ela colocava na entrada, na porta principal da casa, ela colocava assim um pano preto. Era um pano já da funerária que ficava de pendurado na porta. Passando em frente a uma casa onde houvesse aquele pano, você podia ter certeza que ali tinha um corpo sendo velado. E eu, menina, coisa de 6 anos de idade, 7 anos de idade, 8 anos, onde eu passava, que eu via aquele pano, falava, eu vou lá. Eu entrava. Às vezes, eu estava mais baixa do que o caixão de fundo, de tão pequena que eu era. Aí eu entrava assim na casa, eu ficava na pontinha dos pés para poder olhar para o defunto, olhar para a pessoa que morreu. E às vezes, sabe, eu tinha um certo contato com aquela pessoa que havia falecido. De certa forma, a pessoa de dentro do caixão parece que me transmitia alguma coisa, eu captava alguma coisa no ar. Às vezes eu até saía do velório meio que sorrindo, as pessoas olhavam assim de uma maneira estranha para mim. Mas eu acho que consegui, nesse preâmbulo da minha história, relatar como é que eu era enquanto menina e a minha ligação estreita que eu tinha com a morte. Ela me interessava. Naquele mês de junho, eu me lembro que já era uma tarde fria, chuvosa, e eu tinha começado a estudar naquele período. A minha cidade criou um período que começava às 17 horas, você tinha um período na escola, onde você entrava às 17 horas e você terminava a aula por volta de 20 horas. Era mais ou menos isso, das 17 às 20, às 20h30. Era um horário alternativo. Eu acho até que a minha cidade foi escolhida para teste desse horário, porque era uma forma de ajudar o jovem trabalhador. E eu já trabalhava naquela época. Eu vou contar para vocês a história. Era mês de junho
E numa tarde fria e chuvosa de inverno, um grande acidente automobilístico aconteceu onde eu morava. Um carro, ele bateu violentamente contra um caminhão na rodovia que circundava a pequena e pacata cidade interiorana de onde eu morava. Só que o acidente foi feio, foi grave. Esse carro, ele teria batido na quina da carroceria do caminhão. O motorista do carro morreu na hora. E o pessoal comentava que ele teve a cabeça separada do corpo. Ele morreu degolado nesse acidente. Era o que a turma falava. Morreu, portanto, lógico, a morte foi instantânea. A notícia se espalhou por toda a cidade. Era o assunto do dia. Nas conversas da cidade toda, o acidente ocorrido ali nos botequins, nos bares, em tudo que é canto. Na única banca de revista que havia na cidade, estava todo mundo comentando. Então, eu tinha começado a fazer aquele curso, naquele horário alternativo, que era uma experiência vivida pela nossa cidade. A gente entrava na escola às 17 e saía 20, 20 e 30. Eu fui. Era um período noturno, mas era um período noturno que pegava o fim da tarde. E lá na escola, quando eu cheguei para estudar naquele dia, de novo lá o comentário não era outro que não aquele. O acidente acontecido na nossa cidade. O pessoal dizia, nossa, o motorista, ele bateu na quina da carroceria do caminhão e ele acabou sendo degolado, ele perdeu a cabeça diz que foi separada do corpo. Cada um contava a seu modo que tinha escutado a respeito do tal acidente. E aquilo era um terror, especialmente um terror para as meninas que nem eu, as mocinhas. Eu era diferente, eu sempre fui diferente. Havia alguns meninos que ficavam até entusiasmados, os meninos da sala. Exatamente naquele dia, nós tivemos a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, mas o quarto professor, que daria o restante das aulas dali para frente, ele não veio. Então, por volta de 19h20, 19h30, nós ficamos livres. O professor que viria dar o restante da aula para completar o ciclo de 20 e 30 acabou não comparecendo para dar aquela última aula para a gente. E nós acabamos sendo dispensados, acabamos saindo da escola um pouquinho mais cedo. Até que um colega nosso lá da sala de aula teve a brilhante ideia, porque de acordo com ele, como o tio dele trabalhava no cemitério, o tio daquele rapaz trabalhava no cemitério, falou, olha, o corpo do senhor que morreu no acidente, degolado, tá lá no necrotério do cemitério, meu tio falou. O corpo tá lá, no cemitério, meu tio me contou. Vamos lá ver? Vamos lá ver? Nossa, quando ele falou assim, eu senti um arrepio no corpo, porque eu comecei a imaginar, porque o corpo estaria degolado. Pouca gente topou o que ele estava propondo. Mas, entre essas pessoas, eu no meio. Eu, a única mocinha que levantei a mão. Eu topo. Vamos lá. Ele teve a brilhante ideia. E eu já tinha aquela ligação estreita com os mortos. Eu me senti tocada para ver aquele corpo. A nossa cidade, por ser pequena, não tinha um instituto médico legal. Então o corpo ficou assim, guardado.
no necrotério do cemitério, esperando que alguma providência fosse tomada. E eu me senti extremamente tocada por aquela curiosidade. Não apenas eu, o rapaz que propôs e mais uns 5. A gente estava num 7, exatamente assim. O cemitério, onde havia o necrotério e estava o corpo, ele ficava um pouquinho retirado da cidade. Ele era ligado à cidade por uma estrada sem iluminação pública e ornada com árvores, com eucaliptos dos dois lados, o que dava ao lugar um ar assim macabro, porque você sabe que o eucalipto ele é alto, né? Então ele pega bem o vento, então ventava. Naquele junho ventava e as folhas do eucalipto produzem um som, quase que um assovio. Aquilo dava àquele lugar um certo ar macabro. Para piorar a situação, naquela noite fria e chuvosa de inverno, a escuridão era ainda mais acentuada, porque não estávamos vivendo um momento de lua cheia. Então, após várias ponderações, éramos 7. Eu, a única mocinha, o rapaz que propôs e mais 5. Tomamos o rumo do cemitério. Ao sairmos da cidade e ao rumarmos para o cemitério, ainda no início da aventura, logo na entrada daquela estrada de terra cascalhada, molhada e escura, 3 acabaram desistindo. Um desistiu primeiro. Ai, meu Deus, eu não vou. Eu tenho medo, mas está sem cabeça. Ah, não, eu não vou. Eu tava pensando bem, eu quero desistir. Um desistiu. Dali a pouquinho o outro. Ao todo, 3 acabaram desistindo. Ficamos em 4. Permanecemos 4 firmes na proposta de visitar o morto que estaria no necrotério. No caminho até o cemitério, o necrotério, o vento soprava sobre as árvores que pareciam uivar agora. E a cada piar da coruja ou revoada de algum pássaro assustado noturno, o medo tomava conta dos corajosos rapazes. Talvez eu, a mocinha entre eles, talvez fosse eu a mais corajosa dali. E eu firme. E eu era até exemplo. Caramba, você vai desistir? A Verônica, rapaz. A Verônica, a mulher tá indo. Ah, você é mulherzinha mesmo. Então eu era apresentada como exemplo para a turma, para que o restante do pessoal não desistisse. Finalmente, chegamos ao cemitério. Ao adentrarmos no cemitério, tudo estava deserto, lógico, como deveria estar. Apenas o sibilar daquelas latinhas que ficavam sobre os túmulos, sabe? Com flores dentro. Aquelas latinhas movidas pelo vento produziam um som que eu vou chamar de sibilo. Um som diferente. O cercado que circundava o Campo Santo deixava transparecer o vulto da brancura das suas balaústres caiadas. A capela, na qual estaria o corpo, também chamado necrotério, ficava assim a alguns metros do portão principal de entrada do cemitério. Ele tinha uma janela de vidro empoeirada, mas dava para ver que dentro desse necrotério tinha uma luz no seu interior, uma luz buxuriante de alguma vela acesa. Todos ali, à porta do necrotério, todos pararam. A vela acesa dentro do necrotério, de certa forma, assustava um pouco mais
a nós 4 que havíamos chegado até ali. Nós 4. Só que um dos 4 disse: eu não sei se eu vou entrar. Olha o meu coração como tá. Eu tô desesperado de medo. E eu firme na frente: vamos, você tá com medo do quê? É uma vela. Foi alguém durante o dia que deixou alguma vela acesa pro morto. Isso é natural de acontecer. Em todo velório tem uma vela. Vamos. Verônica, eu tô com medo. Tá. Quem vai comigo? Tá aberta a porta? Eu perguntei pro rapaz que deu a ideia. Sim. Meu tio não tranca a porta. Tá aberta. Mas mesmo assim, diante da informação de que a porta estava destrancada, paramos ali. Estancamos ali. Foi quando o rapaz que teve a ideia, o Assis, disse: vamos ficar aqui parado um pouquinho. Vamos criar um pouco mais de coragem aqui, né, Verônica? Né? Vamos criar um pouquinho mais de coragem e entrar para ver o morto. A respiração dele era essa, ofegante. Parar um pouco aqui e criar um pouco de coragem. Eu, para dar mais coragem aos 3, porque um dos 4 falou que ia ficar um pouco lá fora. O coração dele estava muito disparado, ele estava muito assustado. Então éramos 3. Eu tomei a dianteira. E quando eu tomei a dianteira, os outros 2 me seguiram. Quando eu tô abrindo a porta, eu vi dentro do necrotério um vulto passar. Aquela luz que vinha da vela acesa mostrou assim uma sombra, um vulto de alguém passar pela janela. Aquilo foi apavorante para todo mundo. O vulto passou na janela sentido a porta que nós estávamos. A respiração de todo mundo acelerou. As pernas bambearam. Até eu mesma, que era a mais corajosa, senti um baque. As pernas tremeram. O corpo se arrepiou. A vontade de sair correndo do local já estava quase se concretizando em todos, quando uma voz ecoa na escuridão: quem tá aí? A voz pergunta: quem tá aí? O terror seria generalizado. A correria seria certa. Se não fosse o Elias, que reconheceu. O Elias era filho do dono do bar, que ficava numa esquina famosa da minha cidade. Ele reconheceu: é o Toninho. É o Toninho Bucheiro. É o Toninho Bucheiro. O Toninho Bucheiro. Quem era o Toninho Bucheiro? O vulto, na realidade, não era de um fantasma, não. Pertencia ao Toninho Bucheiro. O Toninho Bucheiro era um conhecido desalentado da cidade. Ele vivia a maior parte do tempo em bares, bebendo alguma coisa, em cantinas. E ele, percebendo a presença de pessoas no recinto do cemitério, ele veio ver quem era. Mas, afinal de contas, o que ele estava fazendo lá? E ele acabou projetando a sua sombra no vitral, assustando a mim e a todos. Com a identificação do fantasma, a coragem voltou a tomar conta de nós, os curiosos. Inclusive a minha, porque o Toninho Bucheiro era mais um. Era mais um. Afinal de contas, o que ele estava fazendo ali? É que ele também estava curioso, o Toninho Bucheiro. Como ele já não era muito certo das ideias, então imagine como éramos nós. O Toninho Bucheiro, quando não era muito certo das ideias, ele estava ali para conferir. Porque ele tinha... Vocês estão aqui para ver o corpo?
Sim, sim, Toninho, estamos. Diz que tá sem cabeça, né? Não sei. Diz que tá. O Toninho Bucheiro veio nos encontrar. Então, de qualquer forma, ainda que aquele outro colega ficasse lá fora, éramos 4. O Toninho Bucheiro já estava lá dentro, mas não tinha visto o corpo ainda. Quando nós entramos, Toninho Bucheiro junto, até mesmo ele, que não era muito certo das ideias, não era o primeiro da fila. Pasmem, a primeira da fila era a Verônica. E a Verônica sou eu. Eu era a primeira da fila. Quando nós nos aproximamos um pouco mais do caixão, vimos que havia uma tampa sobre o caixão. Ou seja, a curiosidade era saber se era verdade que o homem estava sem cabeça. Essa era a curiosidade. Alguém de nós 4, o outro ficou lá fora. Alguém de nós 4 falou: pronto, já vimos, já matamos a nossa curiosidade. Vamos voltar, pelo menos nós tivemos aqui. Eu falei: não, vamos tirar a tampa. Quando eu falei vamos tirar a tampa, os outros disseram: não, isso é proibido. É proibido se tiver lacrado. Mas, de repente, a tampa só está em cima. Você me ajuda? Falei pro Toninho Bucheiro, porque os meus colegas não iam topar, mas o Toninho Bucheiro, você me ajuda? Ele arregalou os olhos e me disse: se a tampa estiver solta, vamos ver se a tampa está solta. Vamos. Os outros, os que estavam conosco ali, eles dão passos atrás. Eles retornam. Fiquei eu e o Toninho Bucheiro. A tampa do caixão parecia ser leve. Coloquei a mão numa alça, o Toninho na outra e erguemos a tampa. Estava solta. E quando nós erguemos a tampa, o corpo estava sem cabeça. Eu não vou ficar aqui! Eu não vou ficar aqui! Os outros, meus amigos, os outros recuaram. Aquele que estava lá fora esperando diante do grito dos outros 2, ele sai correndo, os outros 2 saem correndo. Dentro fiquei eu e o Toninho Bucheiro, inclusive com a tampa do caixão na mão. O homem estava sem a cabeça. O Toninho Bucheiro se havia se assustado, e ele havia se assustado, segurou. Durante um tempo ele segurou. E eu também. Pronto. Estávamos satisfeitos com o que vimos? Tá sem cabeça mesmo, né, Toninho? Tá sem cabeça. Vamos colocar a tampa? Vamos colocar a tampa. Colocamos a tampa sobre o caixão. Foi quando o Toninho, ele olhou perto do caixão, como se fosse assim, na cabeceira daquele caixão, a mais ou menos uns 4 metros dali, tinha uma pequena mesa. Dentro dessa mesa, uma caixa de papelão. E dentro dessa caixa, um saco plástico. Foi aí que o Toninho, ele foi se aproximando dessa caixa de papelão que estava sobre a mesa. Falou: como você chama? Verônica. Falei o meu nome pro Toninho. Verônica. Será que é? O que, Toninho? Será que é a cabeça? Meu Deus. Nessa hora, confesso que eu fiquei com muito medo. Mas com muito medo mesmo.
Mas a fala do Toninho Bucheiro, será que é a cabeça? Aguçou a minha curiosidade. Será? Me aproximei. O Toninho levantou o saco. E quando ele levantou aquele saco de cor azul, a luz da vela clareou e deu para notar, a princípio parecia preto. No entanto, o saco era azul. Quando ele levantou, que eu vi o saco, eu vi o formato da cabeça dentro do saco. Toninho, assustado porque ele viu o nariz, a boca, a orelha se desenhar no saco. Veja, nós não estávamos vendo a cabeça. Víamos o saco, mas por fora o saco moldou o rosto, de forma que vimos o nariz, a boca e a orelha. Ele falou, é a cabeça, é a cabeça. E ele coloca a cabeça dentro da caixa. Mas eu não sei o que aconteceu. Nessa hora eu acho que ele ficou nervoso. Ele foi sair e rapidamente sair. Ele bateu a mão na caixa de papelão e a caixa de papelão caiu no chão. E ao cair no chão, a cabeça rolou para debaixo do caixão. Toninho Bucheiro, apesar de toda a loucura, sai correndo ao ver o que ele havia feito. Eu o acompanhei durante alguns passos, mas depois eu pensei, não posso. Primeiro, que tudo que essa cidade está fazendo com este corpo é um grande erro, mas se deixarmos assim, é um desrespeito muito grande. Eu sempre tive um respeito muito grande pelas pessoas que morriam, e isso desde a minha tenra idade. E não seria naquele momento que eu iria abandonar aquele corpo. O Toninho, ele sai em desabalada carreira e se junta aos outros que já estavam lá fora. Fiquei só no velório. E falei com aquele corpo. Não me faça nada. Por favor, não me faça nada. Mas eu vou apanhar sua cabeça. Fui até debaixo do caixão. A cabeça não havia saído do saco. Foi quando nessa hora eu constatei que a boca do saco estava amarrada, fechada. Apanhei o saco. Senti o peso da cabeça. Dá para avaliar que pesava de 3 a 4 quilos. Era o peso daquela cabeça. Apanhei, coloquei de novo dentro da caixa de papelão. Fiz em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E saí. Lá fora, todos queriam saber, o Toninho Bucheiro, o que eu tinha feito. E apenas disse ao Toninho que eu havia apanhado a cabeça, que havia caído debaixo do caixão. Saímos do cemitério. E lá fora, muita gente precisou de socorro. Tipo, água com açúcar, tirar um pouquinho dos agasalhos que usávamos naquela noite fria para ver se ficava mais fácil para respirar. Eu segui firme. Na verdade, meu amigo Paulinho, eu não sabia ainda neste momento, porque a essas alturas eu vou revelar agora a minha idade.
Eu tinha 16 anos quando tudo isso aconteceu. Eu não sabia, mas eu tinha dons mediúnicos. Daí a minha preocupação com as pessoas que morriam, que faleciam. Foi a partir de então que eu acabei me desenvolvendo também nessa área. E acabei tendo contato com muitos espíritos, inclusive com esse espírito, que me agradecia muito. Porque é preciso que eu diga uma coisa, e haverá gente que acredita e haverá gente que não acredita, porque sempre foi assim. Mesmo depois que a gente morre, o nosso corpo é tão importante. Eu não sei se vocês já leram na Bíblia que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O corpo que a gente usa nessa terra, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então vocês imaginem, para que o Espírito de Deus habite um corpo, ele não pode ser qualquer corpo. Então nós não temos qualquer corpo, nós temos um corpo sagrado. Ele é templo e morada do Espírito Santo. Então mesmo depois que a pessoa desencarna, essa é a expressão que eu uso para quem morre, mesmo depois que a pessoa desencarna, o corpo é fundamental. Todo respeito com o nosso corpo. Esse espírito, depois eu tive contato com esse espírito, me agradecia muito por eu ter apanhado aquela cabeça debaixo do seu caixão. Me agradecia muito pela minha coragem. Mas não era só a coragem, era o dom. Eu nasci com esse dom. Quero voltar aqui no teu programa para contar muitas outras histórias. Mas esta foi extremamente marcante. Não apenas na minha vida, mas na vida da minha sala inteira, porque depois essa história correu. Os amigos que tiveram a coragem de entrar comigo aquele dia, naquele necrotério, também contam essa história. O Toninho Bucheiro desencarnou. Inclusive, com o espírito do Toninho Bucheiro eu já tive contato também. Desencarnou já faz uns bons anos. Se você gostou da história contada por mim hoje, Verônica, por favor, se manifeste, curta, aproveita, faz o teu comentário. Se não for pedir muito, quero pedir que se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E há algo que o YouTube criou para que sejam ajudados os geradores de conteúdo do YouTube. Ajude-nos, por favor, faça a sua contribuição para o Paulinho Boa Pessoa através do Valeu Demais. Mas eu pergunto, teria você a coragem que naquele dia eu e esses amigos tivemos?